Fala aí, mano, só nos computers, tá? Jogando dardo? Sim, tô treinando aqui e tal, enfim, tá divertido. A parede tá furada. Sim, mas faz parte, tô treinando aos poucos, tá ligado? Tô pegando jeito. Tá, mas assim, eu sou... E hoje eu vou falar da Paddock BR, né? Tu sabe, ela é parceira aqui no canal com belas vestimentas de Fórmula 1. E tem novidades agora, como estampas novas, né? Sempre renovando ali o catálogo. E tamanho plus size também ali disponível até o tamanho G4. E tu não vai lançar esse dado. Inclusive, eu tô anunciando contigo e tu tá vestindo uma camisa da Paddock BR. Pô, eu tô anunciando pro cara que tá vestindo a camisa que eu tô anunciando, cara. Quebra a parede não, paizão. Teu cupom primeira fila para 10% de desconto, mais frete grátis em todo o Brasil. E óbvio, os links estão na descrição e no comentário fixado. Eu tô falando com você. Agora eu vou vazar aqui, continua furando a parede, cara, tá indo muito bem, tá? É nóis. Vagabundo, né? Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e hoje é dia de mudar destinos. Essa introdução foi muito ruim, mas vocês vão entender o tema desse vídeo, cara, que é: e se cada piloto do grid atual pudesse alterar um momento de sua carreira? Isso aqui é baseado em um vídeo muito bom do Historiable Football sobre e se cada time pudesse excluir um gol de sua história. Então faremos isso agora com a Fórmula 1 com um momento ali, cara, pode ser várias coisas. E como são 22 pilotos, esse vídeo ficaria muito grande, um inferno para editar, então vou dividir em parte 1 e parte 2, com os pilotos listados em ordem alfabética do sobrenome, para não ter um desequilíbrio entre uma parte e outra. Por exemplo, vai ter o Hamilton nessa e vai ter o Verstappen na 2. De critérios, podem ser momentos em qualquer categoria, não só a Fórmula 1, até porque tem o Lindblad aqui, que não correu na Fórmula 1 ainda, e tem que ser momentos que de alguma forma o piloto ou a equipe estejam envolvidos, como um erro do piloto, um erro de estratégia da equipe, até mesmo uma quebra. Se bem que eu tô evitando colocar quebras aqui, vão ter, mas tô evitando, e até alguns batendo nele, é quase como pontos perdidos. Não vai ser algo do tipo, vou mudar aquele safety car lá, vou fazer o líder bater. Isso a gente não vai fazer. É isso, 11 pilotos hoje, já que 2026 vai ter a Cadillac, então sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo! Começamos com a letra A e o primeiro nome é Albon, Alex Albon. Bond. James Bond. E aqui a decisão é bem fácil, porque ele não teve chances de pódio pela Williams e só teve chance de vitória na carreira em uma prova, o GP da Áustria de 2020, onde com o safety car nas voltas finais a Red Bull colocou pneus macios e teria pela frente as duas Mercedes com pneus duros usados enfrentando problemas. O Albon tinha passado o Pérez e iria pra cima do Hamilton até que ele foi tocado enquanto tentava passar por fora. Sem esse toque, Albon seria o segundo e iria atacar o Bottas, onde se passasse venceria sua primeira corrida na Fórmula 1. Então essa seria a corrida que o Albon escolheria para mudar o seu destino. Fernando Alonso teria 2 temporadas para mudar algum momento, que óbvio lhe faria tricampeão. Aí ele que escolha, ou você, torcedor do Alonso, escolha. Você decide. A primeira é o GP de Abu Dhabi de 2010, onde o espanhol chegou com uma vantagem muito grande para a decisão, mas em uma estratégia errada da Ferrari para evitar um undercut do Mark Webber, Alonso ficou o resto da corrida preso atrás do Petrov e o campeão foi então o improvável Sebastian Vettel, que estava 15 pontos atrás do espanhol antes da decisão. Aqui era mudar o destino para ele parar depois, junto da rapaziada na frente, terminar na P4 e pá, tri. Trágico. E a outra envolve 2012, onde ele poderia escolher duas, o GP da Bélgica ou o GP do Japão. 2 abandonos na largada. Mas coloco aqui Suzuka porque foi exatamente o ponto de virada para o Vettel, onde a diferença caiu de 29 para apenas 4 pontos. Nesse caso, ele evitaria o toque com o Raikkonen, terminaria a corrida, faria mais que 3 pontos e seria tricampeão no fim das contas, consagrando então um dos maiores títulos da história da Fórmula 1 com 2012 fantástico. Você, fã do Alonso, escolha aí. André Hamilton, ele não tem tantas opções, já que antes da Fórmula 2 ele papou tudo, na Fórmula 2 não teve grandes traumas e na Fórmula 1 não perdeu nem pódio nem vitória por algo assim. Criado a leite com pera! Talvez a sprint de Miami, mas foi normal. Aí vamos de GP da Holanda ou o GP do Qatar de 2025. Na Holanda ele veio de uma sequência de apenas 1 ponto em 7 corridas europeias no ano. Fraco. Mas ele tava bem, em sexto, brigando pela P5 com o Leclerc, só que bateu com o Monegasco na volta dele dos boxes e
nisso, após punição, jogou uma boa corrida fora. Se ele terminasse na P6, o que não aconteceria, ele seria P4 ou P5, já ficaria na frente do Hamilton no campeonato. Só que também tem o GP do Qatar, que não faria grande diferença para ele, e nem entregaria um grande resultado. Mas se trata de seu erro na penúltima volta que fez o Norris ganhar mais 2 pontos no campeonato. E isso foi essencial para o inglês ser campeão no fim das contas, onde Antonelli foi injustamente acusado de entregar a posição de propósito. Covarde, vagabundo. E até vimos os rádios dele em Abu Dhabi, onde ele, cara, se sentiu mesmo culpado, cara, mesmo sendo um erro normal, cara, ele ali tava culpadão. Então, para não ter esse peso, ele poderia excluir esse erro. E você aí, escolhe qual? O Berman não tem nenhum grande momento para apagar na Fórmula 1, tampouco na Fórmula 2. Mas na Fórmula 3 ele ficou muito próximo de ser campeão. Isso não aconteceria se não fosse algo que rolou em Imola, onde na última volta da Future Race daquele ano, que teve pista molhada, Berman, que chegou a liderar, foi sendo ultrapassado no final. Perdeu a P1 para o Stanek e a P2 para o Crawford. Até que na penúltima volta, com Gregor e Solsi passando ele, Berman toca nele, roda o suíço e era punido em 20 segundos pelo toque, ficando então fora dos pontos. Se ele tivesse terminado em quarto, levaria a 12 pontos. Isso seria o suficiente para ele se sagrar campeão da Fórmula 3 em 2022. Mas no fim, Martins derrotou ele por 7 pontos, Berman que nem vice foi. Ele até podia mudar aquela batida final na decisão em Monza, só que isso não é permitido aqui pelos critérios. Podemos dizer que o Bortoleto não é um cara com alguns traumas ou momentos que ele gostaria de desfazer. Foi campeão da Fórmula 3 na estreia, da Fórmula 2 na estreia. Como vimos no vídeo de pontos perdidos na Sauber, que eu vou deixar aqui no card, não perdeu muitos pontos no ano. Mas ele com certeza gostaria de mudar um momento em que ele nem perdeu pontos, só que se trata do que rolou no GP de São Paulo. O momento em questão é a batida no final da sprint, que arruinou completamente o seu final de semana. Isso fez ele não completar a sprint, não participar do quali e de tabela influenciou na batida da primeira volta. Ou seja, ele deletaria esse momento para não ter esse GP de São Paulo tão traumático, e que deu início a uma mínima fase no final do ano. Vamos com um cara que volta para a Fórmula 1 esse ano, na Cadillac, Valtteri Bottas. E existe um momento muito claro em que ele gostaria de ter evitado na carreira. Valtteri, it's James. No GP da Rússia de 2018, Bottas estava dominando o final de semana. Pole position, volta mais rápida, liderava a corrida tranquilamente. Até que a Mercedes dá a ordem para ele deixar o Lewis Hamilton passar sem qualquer necessidade. O que gerou uma gigantesca torta de climão no pódio, até porque, cara, não tinha porquê. No fim das contas, Hamilton seria campeão de qualquer jeito, já tinha uma grande vantagem, mas o Bottas terminaria em quinto no campeonato e sem vitórias em 2018. Sem isso, ele venceria em 2018 e terminaria na frente de Raikkonen e Verstappen na tabela. Ou seja, é esse momento aqui, gente, fora todo o respeito que ele perdeu após isso. O Colapinto é um exemplo parecido com o Berman. Ele não tem aquela corrida na Fórmula 1 em que poderíamos dizer, cara, se não fosse isso. Então teríamos que voltar para a Fórmula 3 de 2023, onde o Colapinto fez um bom ano e teve uma vitória que foi tirada dele. E uma sprint completamente caótica da Fórmula 3 em Melbourne, Franco Colapinto escapou das confusões, venceu e levou 10 pontos para casa. Mas depois, por uma irregularidade na suspensão, todos os carros do MP Motorsport foram desclassificados, incluindo o Colapinto. Aí ele saiu de 10 pontos em Sprint Race para 0. Isso seria fundamental lá na frente, pois com esses 10 pontos ele se tornaria vice-campeão da Fórmula 3. Então se ele pudesse evitar essa desclassificação, ele faria. Não, gente. Não. Eu não vou falar de Qatar 2021. Pierre Gasly, cara, tinha umas corridas que assim, quando era pra dar certo, dava certo mesmo. E eu fico com uma das exibições mais incríveis dele, mas que cortaram a asinha cedo. GP da Emília-Romanha de 2020, ele fazendo homenagem ao Senna e tal, no qual ele foi o 4º colocado, voltaça. Só que já no grid a sua AlphaTauri apresentava um vazamento, o que o fez abandonar na volta 9 quando era o 5º. No fim das contas, o Verstappen veio a abandonar, o final foi caótico, foi Ricardo no pódio. Então, caras, no mínimo um top 5 ele poderia pegar com esperança de pódio. Então, né?
Hadjar é aquela coisa dos novatos, não tem muito o que falar na Fórmula 1. Mas é que ele poderia escolher, por exemplo, a batida na volta de apresentação do GP da Austrália. A estreia dele na Fórmula 1 que foi um momento muito tocante. Porém, após isso ele fez um ótimo 2025. Só que tem outra, a Future Race de Abu Dhabi na Fórmula 2 em 2024. Onde 4,5 pontos separavam o líder Bortoleto dele, com o brasileiro largando em segundo e ele em terceiro. O título era super possível. Mas na largada ele ficou, caiu lá para o final, chegou a perder volta e ir para os boxes. Isso tirou sua chance de título da Fórmula 2 que ficou com o Gabriel. A não largada na Austrália é algo, mas essa decisão em Abu Dhabi ele gostaria de mudar o destino, hein? Rapaz, chegamos em Lewis Hamilton que, gente, tem um leque com 3 corridas à disposição. Sem graça, desgraça e nem de graça. Começamos lá em 2007 com o GP da China, em que ele só precisava chegar em segundo para ser o campeão desde que Alonso não vencesse. Uma tarefa de boa. E se não desse, ficaria ali com 1 pontinho ou 2 pontos para ser campeão no Brasil, tava tranquilaço. Só que aí a McLaren adiou demais a sua parada nos boxes para os slicks, cara, o pneu tava na lona e o Hamilton entrou forte demais na entrada dos boxes, ficou na e era fim de corrida que mudaria seu campeonato. Isso porque ele teria aquele problema de câmbio no Brasil que o fez chegar só em 7º e consequentemente perder o título para Kimi Raikkonen por 1 ponto. Sem esse erro da China ele seria no mínimo 3º, o suficiente para no fim das contas se tornar o primeiro estreante campeão da história da Fórmula 1. Mas tem 2016 também, onde uma batalha feroz entre Hamilton e Rosberg, o inglês estava vencendo o GP da Malásia e virando líder da tabela com 5 pontos de frente para o Rosberg. Só que Hamilton! como ele perdeu o título por apenas 5 pontos, essa quebra foi fundamental para ele perder o campeonato. E por fim, de 2021, que eu não falarei de Abu Dhabi, até porque, né, elemento externo. Aí a GP do Azerbaijão, o líder Verstappen tinha estourado o pneu, tava fora e era bandeira vermelha. Largada parada, onde ele salta melhor que o Pérez, mas ele sem querer ativou o tal do Magic Button, que jogou todo o equilíbrio de freios para a dianteira e aí meu irmão travou tudo. O que era 25 pontos de uma vitória virou 0 pontos de nada. E isso foi responsável pela perda do título mundial no fim das contas do Octa. Você, fã do Hamilton, tem 3 opções: China 2007, Malásia 2016 ou Azerbaijão 21. Faça a sua escolha. Para finalizar o vídeo, uma bem óbvia que envolve Nico Hülkenberg. Ele finalmente conquistou seu pódio, então esse fantasma foi embora, porém, tem aquela corrida que poderia ter sido uma vitória. GP do Brasil de 2012, a maior corrida da história da Fórmula 1, ao meu ver. Corridaça, decisão, cara, é cinema. E Nico Hülkenberg de Force India estava brigando pela vitória contra as McLaren, em especial Lewis Hamilton. E após cometer um errinho que o fez perder a liderança, o Hulk foi ultrapassar o inglês de novo na volta 55, mas bateu. Eu posso ver isso 500 vezes que vai doer em todas. Ele errou, bateu, perdeu a liderança e ainda foi punido, que fez ele perder o pódio. Se ele ultrapassasse, a chance era grande dele liderar e vencer a corrida. Mas né, deu ruim. E aí Nico Hülkenberg seria vencedor na Fórmula 1. E tá aí, gente, finalizada a parte 1 aí das corridas e que cada piloto do grid pudesse mudar o seu destino. A parte 2 sai em breve, de Lawson a Verstappen. Se você acha que poderia ser alguma outra aqui, coloque nos comentários, concorde, discorde, sempre com respeito. E nos vemos no próximo vídeo. Tá aí, gente, se você gostou desse vídeo, cara, se inscreva no canal, ative as notificações, clique no gostei e espalhe esse vídeo com a galera. Discord na descrição, tá? O Instagram primeiro também, primeira fila F1 na descrição, tô falando tudo aqui engaguejado. Twitter, descrição também. Membros aqui, muito obrigado a todo mundo, cara, que é membro, valeu demais, cara, porque é algo simbólico, cara. Se você não quiser, tá show. Se quiser, botãozinho seja membro aqui embaixo, sugestões, comentários. E é nóis, gente, valeu, falou!